E se a gente pensasse na terapia não como anos e anos de conversa, mas sim como uma estratégia precisa para debugar a mente? Nesta análise, vamos desvendar como o terapeuta moderno atua como um verdadeiro estrategista da mente. Vamos começar com uma pergunta que, olha, talvez muita gente se identifique. Por que, mesmo sabendo que algo nos faz mal, a gente continua preso nos mesmos padrões, repetindo os mesmos erros? A resposta para isso está numa virada de chave, sabe? O psicólogo estratégico não é mais só um ouvinte passivo. A ideia é atuar como um cartógrafo da mente, mapeando os bloqueios com uma precisão quase cirúrgica. Então, a gente está falando de uma mudança bem grande. De um lado, a escuta pela escuta, um processo que podia ser longo, meio nebuloso. Do outro, uma intervenção estratégica, guiada por precisão. O foco muda de só explorar o passado para, de fato, debugar os padrões que causam sofrimento no presente. Antes de tratar a mente, um terapeuta eficaz precisa entender o terreno fundamental em que ela se apoia. E, para isso, usa uma ferramenta clássica de um jeito totalmente novo. Essa metáfora aqui é a chave de tudo. É aquela história, né? Não dá para consertar o telhado se a fundação está caindo aos pedaços. Pensa só, adianta discutir o propósito da vida com alguém que não dorme direito há 3 dias? Não adianta. A estratégia é clara. Primeiro a base, depois o resto. Vamos ver como isso funciona na prática. E aí entra o Maslow. Todo mundo já viu essa pirâmide, né? Fisiologia, segurança, social, estima e autorrealização. Mas o ponto realmente interessante aqui, na clínica, é que essa hierarquia não é só uma escadinha para subir. Ela funciona mais como uma bússola de diagnóstico. Ela aponta exatamente para a necessidade mais urgente que não está sendo atendida. E é aqui que a coisa fica genial. Ao identificar a necessidade mais básica que está em falta, o terapeuta consegue direcionar a energia para o lugar certo. Olha só essa tabela. Às vezes, o que parece ser uma crise existencial lá no topo, na verdade, é um sintoma de isolamento social profundo lá na base. Quando se trata a base primeiro, a energia mental é liberada para poder lidar com as questões mais complexas. Certo. Com a bússola em mãos, o próximo passo é ter um mapa detalhado do mundo interno da pessoa. É o nosso segundo ponto, o guia, mapeando as vulnerabilidades psicológicas. E o que é esse mapa? Bom, ele é um modelo desses padrões automáticos, sabe? Vieses, emoções, contradições, tudo aquilo que molda nosso comportamento sem que a gente nem perceba. O objetivo não é consertar ninguém, mas sim trazer para a luz da consciência aquilo que nos controla sem que a gente saiba. A primeira camada desse mapa são os vieses cognitivos. Dá para pensar neles como bugs de software da mente. São atalhos mentais que um dia até foram úteis para a nossa sobrevivência, mas que agora acabam distorcendo a nossa percepção da realidade e, claro, gerando sofrimento. Depois, na segunda camada, a gente encontra os apelos emocionais. São aqueles gatilhos, sabe? Medo, culpa, vergonha, que disparam reações e até uma espécie de automanipulação interna. O terapeuta precisa entender qual é a linguagem emocional da pessoa para conseguir criar uma conexão de verdade. E por fim, a terceira camada, a das inconsistências lógicas. São as contradições entre o que a pessoa diz que valoriza e o que ela de fato faz. Cada uma dessas contradições é como se fosse um nó psíquico que drena uma energia danada. Ok, então já temos a bússola para saber onde focar e o mapa para entender o terreno. Agora, vamos para as ferramentas. Como o terapeuta usa isso tudo para, de fato, debugar a mente? Esse é o nosso terceiro tópico, as ferramentas. Vamos pegar um exemplo clássico. O pensamento do tipo, nada nunca dá certo para mim. Olha só, esse último fracasso é a prova disso. Isso é o famoso viés de confirmação. A pessoa busca ativamente por provas que validem as crenças negativas que ela já tem e ignora tudo o resto. E aí que entra a ferramenta. Olha a abordagem do terapeuta. Vamos fazer de conta que somos cientistas por um momento. Que evidências a gente consegue encontrar que possam contradizer essa teoria? Percebe? Em vez de bater de frente com a crença, ele usa o questionamento socrático. É a arte de fazer perguntas para guiar a pessoa até a própria conclusão dela. Isso ativa o pensamento racional e permite que ela mesma comece a desafiar essa rigidez. E existem outras ferramentas bem estratégicas. A rotulagem tática, por exemplo, é simplesmente dar nome a uma emoção que está escondida. Isso a tira da parte reativa do cérebro e leva para a parte racional. Tem também o expor a inconsistência, que é quando o terapeuta, com muito cuidado, mostra uma contradição, tipo, então, a busca é por liberdade, mas as ações buscam aprovação?
e fundamental validar a intenção, que é respeitar que até um comportamento ruim tem uma função protetora. Isso diminui muito a resistência para mudar. Beleza, mas todo esse conhecimento sobre as vulnerabilidades da mente é, bem, poderoso. O que nos leva a uma questão ética fundamental. Nosso quarto ponto, o juramento do arquiteto, a divisão ética. Porque, no fim das contas, essas ferramentas são uma faca de dois gumes. Na mão de alguém que quer manipular, elas podem ser usadas para explorar, para machucar. Mas nas mãos de um terapeuta ético, elas servem para capacitar, para libertar. E a linha que separa as duas coisas é muito clara. De um lado, a terapia. O objetivo, restaurar a autonomia da pessoa. O método, transparente, construído junto. O resultado, empoderamento. Do outro lado, a manipulação. O objetivo, exercer controle. O método, escondido, egoísta. E o resultado, a dependência. A diferença toda está na intenção. Tem uma frase que resume bem isso. A verdadeira elite não é aquela que escraviza mentes, mas aquela que conhece tão bem as correntes que pode ajudar os outros a quebrá-las. É exatamente essa a missão da terapia estratégica. Não é sobre controlar, mas sobre entender a fundo a mecânica de estar preso para então conseguir facilitar a liberdade. O objetivo, então, não é controlar mentes, é enxergar as correntes com clareza suficiente para ajudar a quebrá-las. Isso nos deixa com uma reflexão final. Que correntes cada um de nós está pronto para enxergar? A verdadeira mudança, no fim das contas, não começa com respostas, mas com a coragem de fazer a pergunta certa sobre si. E essa abordagem nos ensina que, para quebrar as correntes, o primeiro passo é estar disposto a vê-las.